Olá, então, bem-vindos ao canal da Epocé Filosofia Clínica. Hoje, com a satisfação de poder bater um papo com Paulo Alves Filho, filósofo, amante e estudante de Michel Foucault, terapeuta da filosofia clínica, orientador de estágio em filosofia clínica, professor barra acolhedor pedagógico, que foi uma função criada por ele mesmo, tamanho é o seu acolhimento, né? Não é apenas um professor pedagógico, é um acolhedor pedagógico. E quem sabe aí, né, Paulo, no segundo semestre aí do ano, abrir uma turma presencial em Petrópolis, né, no Rio de Janeiro. Paulo, muito bem-vindo, a satisfação poder conversar contigo aqui, né, para que as pessoas conheçam o seu trabalho, a você, e acho que a filosofia clínica, no geral, tem muito a ganhar ouvindo o que você tem a dizer. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. Eu agradeço a ti o convite, né, a oportunidade aqui de abrir fala no canal, né? É interessante sempre poder promover o conhecimento, né, em torno da filosofia clínica, o aprofundamento, mesmo que superficialmente, né? A gente não tem tempo aqui o suficiente para falar de todas as nuances da filosofia clínica, mas poder sempre falar de filosofia clínica é muito bom, né? Ainda mais com os amigos, né? De uma forma bem descontraída, não acadêmica, né? Poder ter esse papo aqui bem livre, né? Sobre tudo que versa a filosofia clínica, né? Dentro das nossas perspectivas. Então, vamos começar versando sobre quem é o Paulo Alves Filho, a sua trajetória, né, na filosofia clínica até os dias de hoje, qual o papel da filosofia clínica na sua vida e por aí vai. Vamos lá então, Paulo. Ok. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Graças aos adventos tecnológicos, nós conseguimos, né, não só manter o nosso contato, mas também trabalhar, né? Fernando do Sul, eu aqui do Rio, né? Sou, como você mesmo já disse, formado, né, em filosofia, e foi na academia, né, de filosofia que conheci a filosofia clínica, né? Mas, enfim, entrei na faculdade de filosofia em 2010. O prédio onde eu estudava, lá no Gregoatá, ele era ao lado do prédio de psicologia, né? Se eu bem me lembro, o bloco N era o nosso bloco, e o bloco O, ele eram ministradas ali as aulas, né? Aquela parte de trás ali, eu não lembro muito bem se era o bloco O, né? Mas eram ministradas aulas de psicologia. E eu sempre tive um certo interesse sobre determinados cuidados, né? No que tange ao fenômeno humano. E sempre que eu tinha oportunidade, eu procurava pegar algumas aulas ali naquele bloco, até porque essas aulas elas serviam como atividade complementar, né? Então era um ganho duplo, eu ganhava ali as horas, né, 60 horas por curso, e de quebra o conhecimento, né? Mas de determinada forma não foi na psicologia que eu encontrei ali resposta para certos questionamentos, né? Principalmente no que tange ao acolhimento, né? A forma de lidar com, com as pessoas que estão necessitando de determinada forma de um acolhimento, né? De um cuidado, de uma atenção. E aquilo não foi o suficiente para que eu fizesse o reingresso, né? Em psicologia, apesar de ter estudado bastante. E nos idos ali de 2014, 2015, uma grande amiga, Jandira, né? Que participa do corpo, né, de coordenação ali da revista da Casa da Filosofia Clínica, numa conversa no pátio, falou assim: Paulo, eu estou fazendo um curso que é a tua cara, né, filosofia clínica, me explicou que era uma abordagem terapêutica, enfim. Mas ali eu ainda não tinha captado, né, qual
qual era o cerne, né, da filosofia clínica, mas aquilo ficou agendado, né? Me marcou, ficou na minha cabeça ali. E, bom, o tempo passou, me formei, fui para algumas outras áreas de atuação profissional, nenhuma delas com a qual eu tenha me identificado o suficiente para permanecer. Trabalhei em empresas, abri empresa, mas aquele eu sentia que de determinada forma aquele não era meu caminho, né? E no início, se eu não me engano, de 2017, por aí, final de 2017, início de 2018, eu soube que estaria disponível o curso de filosofia clínica em Niterói, né? E aí eu lembrei da Jandira e fui me comunicar com ela. Falei: Jandira, aquele curso que você havia dito, me interessei, queria conhecer um pouco mais, né? Saí de Cabo Frio para ir a Niterói, né? Onde eu morava à época, né? Eu saí de Niterói no fim da faculdade. E aí retornei a Niterói nesse intuito, né? De fazer o curso da filosofia clínica. Então, uma vez por mês, eu me deslocava até lá, cumpria a carga horária das aulas e voltava a Cabo Frio. E assim, eu lembro que logo na primeira aula, alguma coisa ali me cativou, né? Fernando foi meu professor, diga-se de passagem, um excelente professor, né? Sempre muito disposto a entender o mundo daquela pessoa que fala, para ir também de acordo com os critérios daquela pessoa fazer o ensino, né? Passar o conhecimento. E nós tivemos uma união naquela turma também muito grande, coisa que facilitou o processo de aprendizado, né, Fernando? E, enfim, eu me lembro que no terceiro mês eu já estava perdidamente apaixonado pela filosofia clínica. Todas as dúvidas, todos os questionamentos, as críticas, né, que antes eu tinha em relação à psicologia, psicanálise, enfim, os estudos que eu frequentei, essas respostas, elas estavam ali na filosofia clínica, né? Então, à medida que o tempo passava, né, à medida que os estudos iam se aprofundando, eu me apaixonava cada vez mais. Paixão é essa que se mantém até hoje, né? Acesa como uma chama. Ah, nesse sentido, foi muito legal, né? Fizemos a turma 2018 até final de 2019, conseguimos ali um jeito, né, de não levar a formação até o início de 2020, fazíamos dobradinhas, né, estudávamos sábados e domingos, assim, consecutivos, e aí me formei certificado B. Mas mesmo assim, na formação de certificado B, ficavam algumas lacunas, né, nesse sentido da prática da filosofia clínica. Lacunas essas que foram preenchidas, né, a partir do momento que eu comecei a atender, né? Porque no momento que nós começamos o estágio, nós temos a possibilidade de pôr em prática todo o aprendizado ao longo desses 2 anos, que aconteceram ao longo desses 2 anos de curso. E ali, na prática da filosofia clínica, foi onde essa paixão provavelmente virou amor, né? É uma coisa muito interessante você observar a filosofia clínica enquanto método acontecendo, né? Isso é uma visão pessoal minha, eu tenho um prejuízo de que a filosofia clínica foi, sim, criada por Lúcio Packer, mas a partir da primeira turma de formação, né, da filosofia clínica, e a partir dos primeiros filósofos clínicos formados, esse método ele ganhou vida, né? E ele acontece hoje independente de seu criador, né? Nesse sentido, poder praticar a filosofia clínica me trouxe um conhecimento muito mais profundo de como ela é, né? Enquanto metodologia, enquanto praxis, enquanto técnica, né? Enquanto uma técnica. E, enfim, terminei meu estágio, me formei. Hoje sou filósofo clínico,
como costumamos dizer, certificado A, né? Enfim, muito feliz, muito apaixonado com a profissão que eu exerço, né? E isso também, Fernando, aproveitando aqui o espaço, graças a você, né? Graças ao teu carinho, graças ao teu acolhimento, à tua ajuda, à tua vontade de ajudar, né? Uma vontade inesgotável. Sempre foi muito parceiro, sempre esteve muito presente, sempre teve muita paciência, né? E é isso, né? Estou aí até hoje, desde 2018, caminhando nessa jornada da filosofia clínica, aprendendo cada dia mais, né? Essa é uma formação que começa, mas, pelo que eu vejo, não termina, né? Cada partilhante novo é um mundo, né? Todo um universo que se abre diante de nós, e poder ver manifestar essa singularidade, as singularidades, né? É algo que não tem preço, né? Algo que não tem preço. Então, foi na filosofia clínica que eu encontrei as respostas que abarcam o cuidado, o acolhimento mesmo com o fenômeno humano, né? E é um método em si que procura muito ir no ritmo daqueles, né, que nós escutamos, não necessariamente no ritmo nosso de terapeuta, né, mas sim no ritmo daqueles que compartilham as suas vidas conosco, né? E eu acho isso também muito interessante. Não é uma terapia da Não é uma terapia da cobrança, não é uma terapia onde eventualmente estagna-se ou enraiza-se ali em pontos de dor, né? Pelo contrário, nossos limites são os limites do partilhante, então eu acho pessoalmente que isso é uma maneira muito respeitosa de se cuidar de alguém, né? E isso é interessante. Eu acho que você já respondeu, mas vou perguntar. Quais as características que mais chamaram a atenção de você nesse namoro que você teve aí com a filosofia clínica, que disse, poxa, é isso que eu procurava, é isso, né? Isso aqui me pegou. Quais foram as características que mais chamaram a atenção em você na filosofia clínica? Fernando, uma característica primordial foi a questão da singularidade, né? Porque se nós tomarmos a singularidade como um pressuposto para receber fenômenos, né, dos partilhantes, se faz aí um impeditivo do cuidado ou do acolhimento através de determinados grupos, né? Ou determinados conceitos que vieram de outros saberes e adentraram a linguagem cotidiana, social, né? Onde cada um, de determinada forma, tem um entendimento pessoal específico sobre determinadas palavras, né? Como ansiedade, como depressão. E uma coisa que eu vejo na prática terapêutica é que quando um partilhante se dirige a... Se dirige não, na realidade, quando um partilhante profere determinados conceitos, ele está falando dentro de uma visão pessoal, né, daquele conceito. Então, um partilhante vem à terapia dizer que é ansioso, e o significado atribuído àquela ansiedade, ele tem diferenças de um partilhante para outro, né? Então, nós saindo desses termos particulares ou universais, né, e adentrando o que realmente determinados conceitos significam para o partilhante, aí sim se faz a singularidade, né? Aí sim se manifesta a singularidade. Então, o resguardo à singularidade, ele é algo que protege, digamos assim, o partilhante, né, dentro do processo terapêutico. Isso foi uma coisa que me encantou muito, mas existem outras coisas, né, que fazem parte também dos pressupostos, a questão da suspensão dos juízos pessoais, né, dos seus valores pessoais, para que você possa ter uma escuta
literal daquilo que se fala, né? Uma outra coisa também que me encanta é a questão da literalidade, a não interpretação daquilo que se diz, né? Mas dentro dessa questão da epoqué, da suspensão de juízo, essa é uma outra maneira de não contaminar o ambiente terapêutico, né, com fenômenos que não sejam do partilhante. Então, isso é uma outra coisa belíssima, né? A terapia da filosofia clínica é do partilhante para o partilhante, o limite ao próprio partilhante, né? Aliás, os limites quem determina é o próprio partilhante. Então, isso, consequentemente, faz com que a terapia se torne um ambiente confortável, né? Para falar de coisas que não necessariamente podem ser confortáveis para o partilhante. E isso é encantador, esse respeito, ele é uma coisa única. Eu não encontrei nenhuma outra teoria, né, de cuidado, uma outra teoria de terapia que tivesse o mesmo respeito, o mesmo amparo, né? E isso é uma coisa encantadora. Fora o próprio método, né, a maneira como o método acontece, ele é muito interessante. Então, são esses os fatores assim que primordialmente fizeram com que eu me encantasse, né, pela filosofia clínica. E que quanto mais se estuda, né, quanto mais eu estudo, mais eu percebo como esses pressupostos são fundamentais, né, para estabelecer a interseção entre o terapeuta e o partilhante, né, para que o partilhante se sinta à vontade, para que a terapia aconteça dentro dos moldes do próprio partilhante, em nenhuma invasão de determinado grupo, né? A nossa visão é dentro da singularidade, não é de um grupo. Por exemplo, o grupo de depressivos, o grupo de ansiosos, né? Esses conceitos eles não são levados em conta enquanto o que determina manuais, né, de outras práticas terapêuticas, e sim dentro do horizonte de significados daquele ser humano ali que se entrega na fala, né? É interessante porque quando a gente fala, por exemplo, em estudos avançados em filosofia clínica, não é estudar teoria, é estudar a prática terapêutica. Só há estudo avançado para aquele que atende. Não tem estudo avançado para quem só fez a parte teórica, porque a filosofia clínica não é teoria, ela é prática, né? O Lúcio Pater era um psicanalista que usou da filosofia na perspectiva de fazer uma prática terapêutica fundamentada na filosofia, não o pensamento do ser humano ou das relações através da filosofia. Então, quando se faz a parte teórica, ali se pensa a filosofia clínica. Quando se começa a prática, né, o estágio, o estudo avançado é só para aquele que tem prática. Não tem, vamos estudar uma teoria avançada em filosofia que não existe teoria em filosofia clínica. A teoria é o outro que chega e se apresenta para nós, né? Então, essa eu acho que é uma grande dificuldade, diferença da filosofia clínica. Muitas pessoas querem compreender a filosofia clínica no conceito antes de aplicá-la. Não, ela só vai tomar sentido, como você disse, no momento, vai responder perguntas no momento em que se pratica enquanto terapeuta. E o estudo avançado só existe para aqueles que estão praticando terapeuticamente a filosofia clínica. Não tem estudos avançados teoréticos em filosofia clínica, né? Como se pode fazer nas outras terapias, né? Se destaca o indivíduo da teoria, se estuda a teoria longe do indivíduo. Para nós isso é completamente estranho. Não tem como estar uma teoria de estrutura de pensamento sem estar vinculada a um indivíduo que mostra a estrutura de pensamento daquela forma. Então, isso é uma coisa que você disse agora, né? Que quando se pratica, se responde aquelas perguntas que ficam na parte teórica, porque a filosofia clínica é uma prática terapêutica, né? Não é uma teoria, né? E uma coisa uma característica sua, né, que ficou evidente nos estudos, no seu TCC, né, sobre o tempo, é isso, né? Você é o guardião do tempo do outro, né? Para mim, se alguém respeita o tempo do outro, esse é o Paulo, né? Então, você tem como característica esse respeito ao ritmo, ao tempo, né?
do outro em terapia. Você sempre se coloca no tempo, que não é o seu tempo, não é o tempo do Paulo, é o tempo do outro. Fala um pouco mais sobre isso, Paulo, porque para mim essa é uma característica do seu ser terapeuta, que isso para mim sobressai aos olhos, né? A sua defesa da singularidade do outro e dentro da singularidade, especificamente, ao tempo de cada um. Como é que é isso para você? Uma coisa interessante que você falou, Fernando, é essa diferença, né? Eu acho que existe também uma questão de aí, quem sabe, né, entrando em hipóteses, pode ser uma questão de certificações, né? Quando a gente certifica, né, só fazendo uma introdução, né, pegando o gancho do que você disse, quando a gente certifica o diploma B, que é o diploma que faz com que na realidade mostra que nós cursamos todos os requisitos necessários de aproximação do método, né? O O teórico, certificado né? Seria a parte, embora eu vou haja muita prática, né, no certificado B, é o teórico, né? eu vou usar uma palavra que você usou, é o pensar a filosofia clínica, né? Porque na realidade é como você disse, não necessariamente uma teorização, mas um pensar a filosofia clínica. A gente começa ali no certificado B justamente a pensar a partir dos critérios, né, da filosofia clínica. Nesse sentido, apesar de muita prática, né, porque nos cursos a gente procura sempre fazer exercícios para treinar esse ouvir, né, numa posição artificial, ali começa-se a, a busca do entendimento da filosofia clínica, e aí abre a possibilidade da teorização, né? Só que, quando a gente vai para o certificado A, a gente percebe que a filosofia clínica ela é uma praxis. Então, qualquer ponto de discussão da filosofia clínica, obrigatoriamente, tem de nascer de pontos específicos ou de exemplos cercados. Porque quando a gente fala de filosofia clínica, a gente tem de, eventualmente, cercar aquilo que a gente está falando dentro de um partilhante, porque é aquilo ali que manifesta, né, é o conteúdo dito pelo partilhante, que é o veículo condutor da filosofia clínica. Então, aí nós temos duas fases de tradução. Primeiro, quando, né, e aí eu digo isso enquanto filósofo clínico, primeiro nós ouvimos o conteúdo e traduzimos isso para uma linguagem da filosofia clínica para a gente, para que a gente possa entender, enquanto estrutura de pensamento, o que está acontecendo ali em torno do assunto trazido à terapia. E na hora de devolver para o partilhante, nós traduzimos esse conteúdo já traduzido em filosofia clínica de volta à linguagem do partilhante, dentro desses jogos de linguagem. E aí, né, começa o processo que pro partilhante, começa não, né, dá o segmento a um processo que para o partilhante parece ser muito natural, porque é dentro da linguagem dele, né? Não é uma coisa metodológica, nós não pegamos a terminologia técnica da filosofia clínica para explicar a vida do partilhante, e sim os critérios apresentados por ele em conteúdo para explicar o que a gente enxergou segundo o método, né? Então, quando nos estudos eu me deparei com essa questão do tempo, né, dentro dos exames categoriais, logo lá no início da formação, o tempo foi uma coisa que me encantou, né, porque antes eu já enxergava o tempo dentro da singularidade, né, se é que eu posso me manifestar dessa maneira. Segundo o meu entendimento, a gente tem um tempo cronológico, o tempo de todos, esse tempo compartilhado, como o Fernando sempre dizia nas aulas, o tempo do relógio, que é onde nós marcamos, nos encontramos, tentamos seguir ali um parâmetro de tempo que une, né, que nos une enquanto sociedade. Mas existe uma outra forma de tempo, né? Na realidade, na filosofia clínica existem outras formas de se encarar o tempo na linguagem, pessoas que falam muito sobre data, sobre antes, sobre o que vai ser depois, né? Mas também o tempo subjetivo, né? O tempo subjetivo, o nosso tempo pessoal fora
desse tempo cronológico, desse tempo do relógio, é uma coisa muito interessante, né? Eu sempre também me enxerguei dentro de uma questão de tempo muito pessoal. Então, à medida que eu ia estudando, aprofundando, procurando alguns autores, né, para ver ali nos exames categoriais o que se falava sobre tempo, isso foi uma outra coisa que foi me encantando. Por vezes, em outras práticas terapêuticas, essa questão do tempo eventualmente tende a acontecer com o tempo cronológico. E esse é um outro respeito da filosofia clínica, a individualidade, a singularidade, aquilo que faz do ser humano, de um ser humano específico, ser ele mesmo, né? É uma outra coisa encantadora, porque você não corre atrás necessariamente de, como algumas outras teorias dizem, né, de dar alta, né? Vamos resolver logo esse problema para dar alta, né? Na realidade, aquilo que importa é que dentro de um ambiente de qualidade para o partilhante, dentro do tempo do partilhante, nós consigamos resolver as questões levantadas ali por ele, né? Sejam assuntos imediatos, seja um assunto último, mas que é uma outra coisa muito interessante, né? A gente não vai dentro de um tempo pessoal do terapeuta, nós temos que resolver isso, nós temos que lutar contra o tempo do partilhante. Não, nós temos que nos aliar ao tempo do partilhante, né? Nós temos que dar tempo de as ligações, exames categoriais, tópicos e submodos dentro daquela maneira como ela acontece no partilhante, do partilhante, que ela possa acontecer da melhor forma para ele, né? Por vezes, na terapia, eventualmente nós nos deparamos com situações ali que teoricamente podem ser críticas para o partilhante, né? Situações críticas, situações onde ele está à beira de cair numa armadilha e ele pode cair nessa armadilha. É o direito dele, né? Afinal de contas, a terapia ela acontece para apontar determinadas coisas que se manifestam nesse ambiente, mas não para fazer com que o partilhante faça aquilo que nós constatamos juntos ali, né? Ou não para penalizar o partilhante por ter caído numa armadilha que estava ali à frente dele, que por vezes nós discutimos, né? Para que haja terapia, é preciso que o partilhante viva a vida dele, né? E o respeito do tempo, das coisas acontecerem, de você ver o partilhante e às vezes apontar o partilhante, olha, você está prestes a cair numa armadilha. Isso já aconteceu outras vezes, a gente pega a historicidade para comprovar as vezes em que isso aconteceu, né? Mas respeitar eventualmente a decisão dele de cair dentro da armadilha, mesmo que ele enxergue, né? E fazer com que, através do tempo, eventualmente, e esse tempo não é o tempo nosso de terapeuta, não é o tempo da sociedade, mas dentro do tempo dele as coisas possam acontecer. Esse respeito, né, esse trato compartilhante é uma coisa encantadora, né? Encantadora, poder possibilitar ou viabilizar o bem-estar dentro de um tempo adequado para ele, né? Não necessariamente para a sociedade, não necessariamente para nós, enquanto filósofos clínicos, né? Mas dentro desse, digamos assim, desse ambiente que é um ambiente primordialmente de respeito, né? Sabe que nas formações que eu dou, né, ou pela Casa da Filosofia Clínica com ele, né, ou na Epoqué, né, nossos cursos, né, nós somos parceiros de Epoqué, né, Paulo? Né, Exatamente, nos cursos, as exatamente. formações, nos módulos, né, que eu dou. Você foi o primeiro na formação em Niterói a ressaltar a importância. Primeiro, assim, evidentemente, que chegou e falou para mim que o que mais contou para você, ou mais contava você na formação, era o ser terapeuta, que eu colocava lá algumas frases, o ser terapeuta, né? E você ressaltou que aquilo para você era o mais importante. E aquilo, na hora, pois é, todo mundo está sempre preocupado com o método, né? Que a filosofia tem uma metodologia, né? Tem os seus eixos,
tem a sua linguagem, sua tecnicidade, seu caminho próprio, seus pressupostos. E o pessoal muito preocupado com isso, e você ressaltou que o ser terapeuta para você era a coisa que era mais importante. O tanto que depois, por isso, né, no módulo 1 da Epocare, ele é só sobre isso. Né? São os pressupostos filosóficos da filosofia clínica para ser terapeuta. Eu ressaltei isso no curso. Tamanha importância que eu até dava, mas não estava misturado no meio do curso, e você ressaltou ela. Né? Porque depois, nas orientações também, a gente vê que o maior problema dessa pessoa continuar sua formação para ser terapeuta não é a metodologia, ela é simples. É o ser terapeuta. Então, eu digo, tem dois impedimentos para alguém fazer terapia com a filosofia clínica, para ser o partilhante, né? Aquele que vai lá partilhar sua vida com o filósofo clínico. Um é não querer fazer terapia. Aí não tem que fazer. Né? Às vezes a gente recebe pessoas que são mandadas, né? Criança, né? A mãe mandou, e disse, olha, até a primeira vez até converso com ele, mas se ele não quiser a segunda, eu não vou forçar. Não tem como fazer terapia com quem não quer fazer terapia. Ou então, o marido, normalmente, fica, estou aqui porque tem mulheres que se não vier aqui, a gente vai se separar. Então, né, daqui a pouco o cara vai lá, porque foi mandado, e de repente ele gosta e fica, mas a pessoa tem que querer. Esse é o primeiro, né, impedimento, se não for por vontade própria, ou pelo menos no segundo momento, por vontade própria, não tem terapia. E o segundo impedimento é o próprio terapeuta. Então, na filosofia clínica, é nós não termos uma postura terapêutica de acolhimento à singularidade, à linguagem do outro, ao fenômeno como aparece, sem interpretar, né? Então, o maior impedimento, e normalmente quando uma relação terapêutica entre filósofo clínico e partilhante não dá certo, foi o filósofo clínico que pisou na bola. Ele é o profissional. Ele estudou. O partilhante faz o que quer, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Você foi a pessoa que me deu ênfase nesse processo do ser terapeuta. E não é à toa, né, Paulo, que você, uma das poucas pessoas que seguiu diretamente esse processo, fez a formação teórica, né, o certificado B, foi para o estágio e, né, certificou o certificado A, que é a habilitação à terapia, assim, tudo junto. Né? Normalmente as pessoas trancam, param, voltam. É uma dificuldade ser terapeuta. Né? E você seguiu esse trajeto assim, corrido e está até hoje sem parar. E, para mim, uma das questões é que você dá muita atenção à postura do ser terapeuta. O que é isso para você? Né? Você deu essa importância que você deu. Fala um pouco sobre esse processo do ser terapeuta, por favor. Isso, Fernando, é uma das questões, assim, eu acho que é o grande alicerce, né, da prática terapêutica. Como diria o Hélio, né, é o chão de fábrica da coisa, né? Parte da construção daquilo que é o chão de fábrica. Pelo que eu vejo, Fernando, com os alunos, né, os estágios, enfim, a maior dificuldade é o afastar-se de si mesmo, né? É o entendimento dos outros através do critério deles, e não do nosso critério particular, universal, né? Enquanto se fala das pessoas de um convívio, né? De algumas pessoas de um convívio, ou do todo da sociedade, esse afastar-se de si mesmo, né? Suspender o juízo, permite com que você entre no processo terapêutico, enquanto terapeuta, como um livro em branco, né? Você é um livro em branco, está prestes a ser preenchido pela historicidade do teu partilhante. E esse é um posicionamento louvável, né? Louvável, porque você não parte de nenhum outro ponto que não seja o horizonte do partilhante, né? E isso, sinceramente, eu nunca vi em nenhuma outra prática terapêutica, em nenhum outro ambiente terapêutico, né? Você tem sempre um ponto de partida a priori nas outras terapias, né?
Na filosofia clínica, não, é a posteriori. É depois que você tem uma boa quantidade de historicidade, onde você consegue entender, digamos assim, como a coisa se é arquitetada em torno do assunto trazido à terapia, que você tem a possibilidade de abrir a boca para falar alguma coisa. E quando você abre a boca para falar alguma coisa, você não fala uma opinião sua de terapeuta. Você não traz achismos, né? Você traz fenômenos, você devolve fenômenos trazidos na terapia e na forma como eles surgiram. Ah, essa postura, né, aquilo que tange ao ser terapeuta, se bem alicerçado, se bem feito, é o que promove uma boa interseção entre o partilhante e o filósofo clínico, mas, além disso, é aquilo que possibilita o melhor cuidado possível para o partilhante, né? Então, assim, realmente, essa parte dos pressupostos, daquilo que você precisa assumir enquanto postura artificial antes de receber o teu partilhante, uma primeira vez, na realidade, todas as vezes, é uma coisa encantadora, né? Uma coisa deslumbrante, né? Eu penso que não há nada mais... O método em si é belo, né? Mas isso é uma das partes mais importantes que compõe o belo da filosofia clínica, né? Esse respeito aos limites. Eu concordo com você. Eventualmente, o limite, se há um limite na terapia, esses são os limites do partilhante, e se há um impeditivo na terapia, esse impeditivo é o terapeuta, né? O terapeuta, ele pode ser o fator, pode ser o único fator que impeça a terapia de acontecer, porque o partilhante está sempre certo, o movimento do partilhante é sempre dele. O direito de errar, de cometer, errar entre aspas, né? Porque quando eu falo errar, a gente está falando de uma ótica. Eu não quero que vocês entendam que você, Fernando, e vocês que nos assistem entendam que é uma visão de errado minha particular, mas às vezes aquilo que não necessariamente faz bem para o partilhante, ele sabe e ele vai atrás, ele comete, enfim. Isso também tem de ser respeitado. Não é necessário, eventualmente, não é necessário fazer represálias, né? As coisas estão ali, estão dadas, estão expostas, enfim. Essas vontades, não o cotidiano, mas a vida do partilhante, o que ele decide fazer também deve ser respeitado, né? E às vezes é até, eventualmente, quando se cai em determinadas armadilhas, que a gente tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais no como da coisa, não necessariamente no porquê, né? Porque pode até caber para algumas estruturas de pensamento, né? Mas enquanto terapeuta, aquilo que me parece mais coerente é tentar entender o como das coisas, né? Como você mesmo sempre diz, o como é uma pergunta que amplia, né? O como não é uma pergunta que busca uma origem, né? Que busca uma determinação, não, pelo contrário, é uma pergunta que amplia, que faz com que o leque de possibilidades ou de acontecimentos se abra ali diante do filósofo clínico, para que ele tenha mais material em torno das circunstâncias e que aí sim ele possa jogar com aquilo na construção compartilhada, né? Nessa qualidade de interseção que se forma ali no vínculo filósofo-clínico partilhante. Você falou que uma das questões mais difíceis é afastar-se de si mesmo, que é a epoqué, né? Que é essa suspensão do nosso juízo. Mas eu penso que as outras terapias também têm esse mesmo pensamento. Só que as outras terapias também, o terapeuta tem que se afastar de si. Só que ele vai se aproximar da teoria. Só depois para ir encontro ao outro, né? Então ele se afasta de si, mas ele precisa se aproximar do Jung, do Lacan, do Freud, sei lá de quem for. Porque eles que dizem, essa teoria que dizem, que interpretam o que o outro está dizendo. A filosofia clínica acaba com os intermediários. E esse é um problema nela, né? Porque ao momento que eu me afasto de mim mesmo enquanto terapeuta, eu não tenho nada para me agarrar. Agora eu tenho que deixar o outro entrar em mim, naquele espaço terapêutico, diretamente em contato com o outro.
Então, eu faço a imagem, né, muito de um mergulho. A gente se permite mergulhar no mar que nós não conhecemos. E a boia só vem depois. É exatamente Né? Não isso. tem nenhuma teoria como boia. A gente se atira. A gente faz, como dizia Gadamer, a fusão de horizontes para rever nossos prejuízos e compreender os significados. Então, é assustador, eu acho, a filosofia clínica nesse ponto. Porque não tem assim, eu me afasto de mim, mas daí eu coloco uma boia, uma teoria psicanalítica, psicológica, lacaniana, junguiana, e agora eu vou entrar em contato com outro e agora eu vou compreender o que o outro está dizendo a partir desses critérios teóricos. Não, não existe isso, filosofia. Não tem teoria. A teoria é o outro. A metodologia da filosofia clínica é uma estrutura, ela é vazia, preenchida nesse mergulho que nós damos no mar do outro. E não sei quanto tempo depois é que vai surgir uma boia para a gente se estabelecer. Então, eu compreendo que esse ser terapeuta da filosofia clínica ele é assustador, né? Então, tem que ter muita confiança no método nesse sentido, compreender o método. Por isso que muitas também, eu acho, pessoas que fazem filosofia clínica acabam fazendo filosofia clínica usando apoios de outras terapias, né? Para começar, não, eu faço também, mas eu tenho outras terapias que eu já fiz aqui, então, né? Com filosofia clínica eu vou até aqui, se eu não me sinto seguro, daí eu uso outra terapia que eu já fiz e acabo não fazendo a filosofia clínica em si, né? E você é um dos poucos, Paulo, também nessa geração de filósofos clínicos que usa somente entre aspas, que ela é muito ampla, né? Mas somente, né? A filosofia clínica, né? Não é um padrão, né? Então você vai na filosofia clínica, usa a metodologia dela e só, entre aspas, com ela você dá conta, né? Desse mergulho, desse contato, dessa fusão de horizontes, né? Com um partilhante, assim, eu acho isso assim impressionante. Assim. E nesse tempo de terapeuta, Paulo, né? Você atendendo bastante, né? Hoje online, como é que tem sido essa experiência, né? Na sua vida? Como é que você se relaciona com esse seu ser terapeuta hoje, né? Atendendo pessoas, ajudando as pessoas a se ajudarem, tendo essa experiência, né, terapêutica. Como é que é para você essa experiência terapêutica hoje? Então, antes de responder a tua pergunta, eu só queria complementar a tua fala com o insight que eu tive, né? Na realidade, ouvindo alguns alunos em estágio, né? Às vezes o aluno chega segundo, terceiro encontro e fala assim, eu não estou entendendo nada do partilhante, né? Eu não estou conseguindo ver muito bem como é que a coisa tá ou montar a estrutura de pensamento dele a partir do assunto, né? E é aquilo, né? Então você está bem, você está certo, né? Aquilo de a boia. Bom, se você está no segundo, no terceiro encontro e não tem ainda uma estrutura de pensamento partindo do ponto, né? Do ponto principal ou tendo como ponto de partida o assunto trazido à terapia, você está bem, né? É sinal de que você não sabe, né? E por isso, por ser uma fase prematura, por ter pouco conteúdo, né? Por justamente não ter essa boia, né? Me valendo dessa metáfora que você usou, não ter essa boia para se apoiar e tendo de esperar o tempo, né? Que é o tempo terapêutico, o tempo de atendimento ali, 50 minutos, uma hora, o tempo entre as terapias, né, de uma semana para outra, e o tempo necessário para que aquele recorte da estrutura de pensamento, né, porque a gente debate isso muito, né, eu e você, o todo de uma estrutura de pensamento pode ser inatingível, né, inalcançável. O que a gente tem ali é um recorte da estrutura de pensamento numa parte que é o assunto. Segundo aquele assunto, aquela parte da estrutura de pensamento parece estar funcionando dessa maneira, né? Não quer dizer que aquele partilhante seja indefinitivo assim, em todas as circunstâncias, em todos os âmbitos, dentro daquele recorte assim que ele se manifesta. Então, se inicialmente, segundo, terceiro encontro, você não entende muito bem como as coisas estão acontecendo, mas você tem algumas partes,
né, que são coerentes para você, é sinal de que você não recebeu toda a historicidade necessária para que aquilo tudo tenha um sentido e que para então você possa devolver os fenômenos apresentados segundo o teu entendimento de terapeuta, Mas né? vou cortar você rapidamente. No Pode meu falar. estágio, eu senti esse desespero. A pessoa falava e eu não conseguia juntar nada, e eu só assim, se a pessoa perguntar alguma coisa a mim agora, eu vou pular pela janela, me atirar do terceiro andar, que eu não sei que eu vou. Eu me dava um desespero, porque isso a gente não tem nada, né? Mas a gente Exato. aprende, né, com o tempo, e algumas pessoas, desgraçadamente, me perguntavam, né? Falavam 10 minutos, e o que que eu faço? E eu dizia, a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, porque eu não tinha É, absolutamente nada, nós não somos conselheiros, nós não temos teorias de conselho, teorias sobre o humano, a gente precisa ouvir o outro, né? Então, eu compreendo isso, dá um certo, às vezes bastante, desespero quando as coisas começam a acontecer e tudo fica cinza, escuro, e a gente não compreende nada. Mas é esse, então nós estamos certos, é esse o processo terapêutico. Uma vez que aparece, bom, aí a coisa se torna bem diferente. Mas é um desespero. exatamente. Exatamente. E aí você não tem necessariamente essa boia, até porque filosofia, existe um abismo, um universo de distância entre a filosofia clínica e a filosofia acadêmica, né? A terapia da filosofia clínica não é aconselhamento filosófico, que você vai pegar um autor da filosofia clínica, eventualmente, e falar, ó, Platão pensava algo parecido com esse assunto que você trouxe para a terapia. Não, né? Não é nada disso. Então, o natural é esse sentimento. E é uma coisa que a gente vai se acostumando. Mas eu não consigo pessoalmente enxergar nada melhor do que essa honestidade, do que essa sinceridade. De falar, olha, talvez nós precisemos conversar um pouco mais sobre isso, né? As coisas não estão muito claras, né? Precisamos fazer aí, enquanto terapeutas, né? Alguns dados divisórios, precisamos fazer alguns enraizamentos, né? Para descobrir ou para perceber o que está em torno da questão discutida. E essa, Fernando, essa é uma outra coisa extraordinária, né? Você virar para uma pessoa nessa possibilidade, né? Na filosofia clínica não há um poder saber. A gente não detém um saber a priori que determine a terapia. E então aquilo ali torna-se um espaço de ignorância, né, onde o terapeuta é um ignorante até que ele perceba o que está acontecendo em torno do assunto. E devolver essa posição eu acho muito honesta, né? E isso é muito honesto com a pessoa que a gente está escutando, né? Olha, desculpa, mas as coisas ainda não estão se encaixando. Talvez a gente precise de um pouco mais de tempo para que, quando isso fizer algum sentido para mim, eu te retorne isso que eu percebi para ver se para ti faz algum sentido. Até porque, na filosofia clínica, como não tem nenhuma teoria de respaldo, né, é uma prática, as respostas estão no próprio partilhante. Então, eu não posso trazer alguém de fora do funcionamento daquela estrutura de pensamento para tentar fazer uma alegoria para explicar para aquela pessoa, né? Essa sinceridade, essa honestidade é bela, né? É bela, é a posição do, olha, eu não sei, eu não vou te enrolar porque eu não sei, né? Eu estou apenas sendo sincero. O que você acha de nós conversarmos, quem sabe mais um, dois ou três encontros, até que a coisa faça um sentido maior, né? E aí eu possa devolver para você e ter esse termômetro de que se eu estou certo ou não, né? E esse termômetro, quem me diz se eu estou certo naquilo que eu percebi é o partilhante. Se eu falar alguma coisa que o partilhante diga que não é coerente para ele, olha, isso para mim que você falou não faz sentido nenhum. Então eu estou errado. Eu tenho que pegar todo aquele material de novo, ouvir, me concentrar e procurar algo que eu enxergue, mas que também faça sentido para o partilhante. Só quem erra é o filósofo clínico. Na Exatamente. interseção terapêutica, na relação é só ele. Exatamente. Exatamente. Nesse momento, no início da terapia, as primeiras encontros, a gente encarna o Sócrates, né? Baixa o Sócrates e diz, olha, só sei que nada sei, só sei que nada sei. Vamos falar mais, vamos falar mais. Pergunta mais. É a fase socrática, né? Porque é um pouco, eu acho, dessa questão. É que não chega a ser humildade, não é uma humildade que eu sei e não quero dizer. Eu não sei mesmo.
Não sabemos mesmo, nós não temos nenhuma capacidade de saber sobre a vida do outro quando ele fala 5 minutos. Quem somos nós para interpretar a vida do outro? Não sabemos mesmo, não é uma questão de humildade, é questão de consciência epistemológica. Não sei. Preciso que a gente converse um pouco mais para poder ter uma noção. E é justamente, Fernando, pegando o gancho dessa tua fala, né? Você falou sobre interpretar o partilhante. É justamente aí também um X da questão, na minha opinião. Nós não necessariamente interpretamos aquilo que é dito. Na realidade, nós não interpretamos aquilo que é dito. Nós compreendemos aquilo que é dito, né? E há uma diferença vasta entre um e outro, né? Interpretar é ir para além daquilo que é dito, né? Trazer interpretações derivadas de uma literalidade. Na filosofia clínica, não. Nós compreendemos literalmente aquilo que é dito. Nós não imaginamos que há nada por trás daquilo, né? Que ele disse X, mas ele se referia a Y. Não, não tem nada disso, né? Isso é terminantemente proibido na filosofia clínica, né? E isso é uma outra beleza, né? Isso é o respeito àquilo que se diz, não se apoiando em terapias para interpretar, quem sabe, algo que aconteceu, né? Tentar compreendê-lo dentro daquilo que está acontecendo, respeitando. Olha, eu não quero falar do meu passado, né? Eu quero falar do agora. Tudo bem, né? A gente não vai precisar ficar voltando no teu passado se para ti é uma coisa que incomoda, né? A gente respeita esse ambiente. Mas aqui, Fernando, você havia me feito uma pergunta quando eu peguei o gancho da boia para falar que eu perdi. Se você puder repetir, por favor. Poxa, também não lembro. O Qual papo foi vai a fluindo, pergunta? né? O papo Né? vai fluindo. Mas eu queria saber, Paulo, não, eu tinha perguntado sobre o ser terapeuta, né? Como é que é ser terapeuta para você hoje, nos dias de hoje, né? Como é que você, como terapeuta, se relaciona com a filosofia clínica, com os partilhantes? Como é que é para você estar atendendo, ser terapeuta nos dias de hoje? E já aproveito, então, para lançar uma última pergunta, de repente, não sei, a gente vai desdobrando, mas quais são os seus projetos em filosofia clínica, né? Quais são as suas buscas como filósofo clínico no Rio de Janeiro ou hoje no mundo todo através do online? Então, exatamente, Fernando. Esse período da pandemia foi um período que, querendo ou não, fez-se presente essa necessidade de relacionar-se através de determinados meios, ah, não sei se de rede social, né, mas os meios possibilitados pela internet, né? Porque aí a gente não fala só de rede social, essas grandes empresas de rede social, mas também de, de aplicativos outros, como Skype, né, o Zoom, enfim. Isso possibilitou uma interação a nível internacional, né, Fernando? Porque na Epocé nós temos uma aluna que é de Portugal, né? Então, a nível mundial, nós conseguimos assim uma integração. E, querendo ou não, isso abriu possibilidades para que, eventualmente, eu tenha acesso a pessoas que moram, né, no Sul, em São Paulo, a cidades aqui do Rio de Janeiro, mas que não são tão próximas, né, ao lugar onde eu moro. E, assim, tendo isso como possibilidade, isso não só facilitou o meu estágio, como facilitou minha vida profissional, né, desde então. Me valendo desse meio, né, espero que agora nós consigamos voltar aos atendimentos presenciais, consegui conhecer, né, muitos partilhantes tiveram acesso ao trabalho aqui que nós executamos, então essa foi um grande ganho, né, em meio a uma coisa tão ruim, né, que aconteceu com o mundo todo, né? Mas mesmo assim nós conseguimos a partir dali a ressignificar, quem sabe, alguns prejuízos, né? Ressignificar alguns achismos que nós tínhamos em relação a determinados meios e ver que atendimento online é uma coisa que efetivamente funciona, né? É lógico, não é a mesma dinâmica de você estar presencialmente com uma pessoa, mas é a possibilidade de dar acolhimento a uma pessoa que precisa de ajuda e não necessariamente está perto de você, né? Então, assim, isso foi um ganho tremendo,
uma outra coisa. À medida que as coisas iam acontecendo, novos partilhantes vinham chegando, novos horizontes iam se abrindo. Como fonte de estudo, foi algo excelente, porque quanto mais partilhantes você atende, mais você percebe, né? Mais eu percebi que realmente as singularidades existem, elas existem, e que se algumas estruturas de pensamento se alinham a outras, é por parecimento de certos tópicos, não por certos tópicos serem idênticos, ou as relações dos tópicos, ou aquilo que rege aquela mente, ser parecido ou concordar em parte com o que outras mentes pensam, mas que todas elas, dentro das suas especificidades, elas são singulares. Ela em algum ponto divergem mesmo das pessoas mais próximas daquelas estruturas de pensamento, né? Como no seio familiar, um pai, uma mãe, uma vó, um vô, que pensam muito parecido, eles têm as suas divergências ou as suas não comunicações. E são essas divergências ou essas não comunicações entre as estruturas de pensamento que fazem com que se manifeste a singularidade. Então, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu tenho essa possibilidade, mais eu vejo a manifestação das singularidades, né? E engraçado mesmo de pessoas muito próximas, né? Como elas são próximas, como elas se aproximam por parecerem certas coisas, mas como elas são no seu íntimo muito diferentes umas das outras, né? Agora, quanto à questão das buscas, né? Esse ano de 2022 foi um ano cheio de novidades, né? Existe a questão da revista da Casa da Filosofia Clínica, né? Esse é um projeto que eu criei como busca lançar ali alguns pensamentos, né, em formato textual sobre as coisas que eu penso da filosofia clínica. Falando nisso, amanhã, dia 20, fecha, né, o envio dos trabalhos para essa estação, né, depois de amanhã, só a próxima estação, né, será lançada uma nova edição. A Epoqué, né, o crescimento da Epoqué, a gente criou o site é uma possibilidade de abarcar grande número de informações ali, né? Não só textualmente sobre prática terapêutica, sobre o que é filosofia clínica, mas sobre os cursos, sobre os eventos, né? Eventos esses que vão começar a voltar agora, a partir de 2022, a gente está tendo uma abertura maior. Também a aula, né? Fui convidado para dar aula e fazer acompanhamento de estágio em outros cursos, então são outros horizontes que vão se abrindo, né? E, se tudo der certo, essa turma que nós pretendemos abrir em Petrópolis no segundo semestre, né? Então, assim, é um ano de muito ganho para a filosofia clínica, né? Para o crescimento da filosofia clínica, para que esse pensamento, para que essa prática possa se espalhar, pelo menos pelo Brasil, né? E para que as pessoas comecem a falar um pouco com conhecimento de causa da filosofia clínica, né? Quando eu ouço algumas críticas à filosofia clínica, eu vejo que essas pessoas pouco entendem daquilo que é dito, né? E aí volta a interpretação, elas pegam um nome e começam a interpretar o que pode ser, né, hipóteses sobre o que é a filosofia clínica. Nenhuma delas conhece o que é a filosofia clínica ela mesma, né? É muito difícil conhecê-la e não se apaixonar, né? Isso se você respeita esses limites, né? Se você crê que o ser humano é algo singular e que por mais que corpos ou mentes se pareçam, né? Ou por manifestação, por que eu digo corpos, né? Por manifestações fisiológicas. Eu estou nervoso, eu começo a tremer e começo a suar. Biologicamente, né? Você funcionar parecido comigo por uma composição orgânica, você, quando fica nervoso, pode tremer e começar a suar também, né? Mas não quer dizer que necessariamente por isso os motivos sejam os mesmos, a forma como a coisa acontece seja a mesma, né? Então, é uma chance das pessoas se aproximarem um pouquinho mais, né, do que é esse pensamento, do que é essa prática,
e ter a possibilidade de falar com conhecimento de causa e não baseado em achismo, né? Então, de uma forma, eu acho que todos esses projetos, eles são um ganho tremendo para a filosofia clínica, né? Trazer um pouco mais de ciência ao grande público sobre o que versa essa prática, né? E nem que necessariamente a pessoa não queira ser terapeuta. O contato na parte do certificado B, teórico, com a filosofia clínica, as pessoas que mais entram em contato nos cursos são aqueles para consumo próprio, para se reconhecer de uma forma mais libertária, sem tipologias, sem conceitos de doença e saúde mental, né? Se conhecer de uma forma mais ampla. Então, só isso muita gente já aproveita a formação, né? Nem às vezes não faz nem toda a formação, mas aquilo que é importante para a sua vida naquele momento já é um contato diferenciado, né? Eu queria então agradecer, eu tenho uma enorme satisfação, Paulo, de ter conhecido você como aluno, como partilhante, e agora como colega e parceiro e amigo, né, de filosofia clínica e de outras, como amigo de outras instâncias na vida da gente. Eu tenho a maior Exatamente. satisfação, o maior prazer de poder estar aqui, né, no canal, conversando com um ex-aluno e hoje parceiro e colega de trabalho e de vida em filosofia clínica. Muito obrigado. Tenho o maior orgulho de ser o seu certificador do certificado A, né? E tenho certeza que as pessoas que entram em contato contigo vão estar em excelentes mãos, tanto para explicação, quanto para orientação, quanto para, né, se quiserem fazer terapia com você. Muito obrigado pelo tempo e pode, então, ficar aí com as palavras finais. Fernando, eu que te agradeço, cara. Para mim é uma honra imensa poder estar hoje nessa posição conversando com você, né? De colega para colega. Apesar de que do teu lado eu me sinto sempre um aluno, né? Eu consigo aprender contigo até hoje, né? Aprendemos juntos, Paulo, aprendemos juntos. O seu ser Exatamente. terapeuta foi o que me fez eu fazer um módulo muito diferente, não? Pô, muito bom, Fernando, muito bom. E isso é sinal que essa troca, ela acontece e edifica, né? Ela nos edifica, edifica consequentemente a filosofia clínica. Mas para mim é uma honra poder conversar contigo hoje nessa posição, né? Apesar de ser ex-aluno, né? E hoje ser um colega teu, eu aprendo muito contigo nas aulas, né? Acho lindo, né? Porque vejo que os alunos também, né? Você tem essa questão pedagógica muito forte, né, Fernando? Você é um cara que consegue passar, perceber as pessoas, né? Ou uma EP do singular, ou uma EP que se manifesta através do confronto de singularidades, e aí arrumar a melhor forma, né, de ensinar. E isso, inclusive, se manifesta nesses ajustes, né, que acontecem em aula. Né? Às vezes, um material que foi para uma aula anterior, para uma turma anterior, pode não ser necessariamente um material que vá caber melhor para aquela turma. Então, isso mostra também essa tua vontade, né, cara? Essa tua dedicação. E foi graças a essa tua dedicação, essa vontade. Eu lembro que na época do estágio nós tínhamos um horário definido, mas sempre que eu te procurava, ó, Fernando, terminei uma página, vamos fazer uma página? Vamos. Você se dispunha, você sempre esteve ao meu lado nessa caminhada, você me ajudou a construir, né, tudo que eu tenho hoje em dia nesse sentido. Você como meu colega, mas você também como meu terapeuta e meu amigo, né? Então, assim, muitas das coisas que eu tenho hoje, se eu vivo onde eu vivo, se eu estou da maneira como eu estou, isso foi graças a ti, graças ao teu trabalho, graças à tua paciência, né? E para mim é uma honra estar aqui hoje nessa posição, de colega, conversando de colega para colega, podendo sempre edificar, ampliar o conhecimento, né? Na nossa troca, das nossas trocas surgem muitas coisas, né? Então, pô, cara, para mim é uma honra tremenda, tremenda, né? Me lembrei agora de uma vez, se eu não me engano, no primeiro ano, cara. Eu lembro de você dando aula assim com uma eloquência, com uma fluidez muito grande. A gente saiu para almoçar, eu colei em você assim no caminho e falei, cara, você acha que eu tenho capacidade para um dia
falar com essa facilidade que você fala da filosofia clínica, porque você lembra de tudo, cara. Você lembra de tudo. Você lembra do nome, das designações, da composição de que cada relação de tópico, como elas acontecem, né? Você falou, cara, é uma questão de estudo, né? É uma questão de estudo. E, assim, para mim, naquela época, era tudo muito distante, né? E, assim, me dá até uma certa nostalgia, uma tauma, eu acho que é a palavra certa, né? Me dá uma certa tauma, um espanto quando eu lembro disso. Eu falo, cara, olha quanta coisa já passou, quanta água passou embaixo dessa ponte, né? Enfim, estar aqui hoje, poder falar sobre filosofia clínica nessa posição, me sinto muito honrado, cara, muito honrado. Obrigado por toda a tua paciência, cara. Obrigado pela tua paciência, pela tua dedicação. Sem ela, eu acho que essa construção compartilhada ela não aconteceria. Isso, construção compartilhada, exatamente. Então, tá bem, Paulo, muito obrigado. Obrigado, cara. Obrigado pelo espaço, Isso. né? Obrigado pela proposta, obrigado pela confiança. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado, Paulo. E, então, esperamos aí o próximo vídeo em filosofia clínica e de repente, uma próxima entrevista com outros filósofos clínicos da EPOCare. Obrigado, Paulo. Valeu, abraço. Até a próxima. Agradeço, Fernando. Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.